Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui e hoje, dando continuidade ao nosso estudo das funções das proteínas no nosso corpo, vamos falar da função de defesa, pessoal. E quando eu falo em função de defesa no que se refere a proteínas, eu estou falando dos anticorpos, essas proteínas em formato de Y que vocês estão vendo aí, certo? Onde ela tem essas duas estruturazinhas ativas nessas pontas que vão reconhecer o patógeno que ela deseja aniquilar, que ela deseja destruir. Agora, tem uma coisa bem importante para que você carregue em mente aqui. Muitos dos meus alunos, eles acabam confundindo um pouco as coisas. Eu já tive muitos alunos que achavam que o anticorpo era um tipo de glóbulo branco. Porque quando a gente fala em defesa do nosso organismo, nós pensamos logo em glóbulos brancos, né? As células de defesa. Só que, como eu acabei de falar, glóbulos brancos, eles são células de defesa. Ao passo que o anticorpo, ele é uma proteína produzida por um glóbulo branco específico, que é o plasmócito. Tudo bem? Que é um linfócito B maturado, ele vai se transforma em plasmócito, libera o anticorpo. Tudo bem? Então tem isso em mente. O anticorpo é uma proteína liberada por um glóbulo branco, que é o plasmócito, que é um tipo de linfócito B, um linfócito B maturado. Certo? Então tenha isso em mente. E se faltar proteína na sua alimentação, se a sua alimentação ela é pobre em proteína, é comum que pessoas desnutridas, onde a desnutrição afetou os aminoácidos, faltou, por exemplo, aminoácidos essenciais, aqueles 9 aminoácidos que eu mostrei que tinha que estar na sua alimentação, se faltou esses aminoácidos na sua alimentação, seu sistema imunológico vai sofrer. Seu sistema imunológico vai enfraquecer, você vai adoecer com muita facilidade. Às vezes você está ali, passa 1 mês, 2 meses gripado, e no final, aí você vai, toma remédio, e toma vitamina, e toma tudo e nada resolve, porque no final era só aminoácidos que estavam faltando na sua alimentação para que o seu sistema imunológico finalmente pudesse ficar forte. Forte o suficiente para eliminar aquela gripe que não te deixa mais. Então veja, é até interessante, né, analisar a quantidade de fatores necessários para que o sistema imunológico funcione bem. Ele precisa de vitaminas, como a, D e a K, certo? Ele precisa de sais minerais, como o zinco, certo? Vitamina C, né, também, acabei deixando fora, uma das mais faladas. Certo? Ele precisa dos aminoácidos essenciais, senão ele não funciona direito, ok? Então, é todo um conjunto de fatores para que o nosso corpo funcione perfeitamente. Como eu já falei para você nesse capítulo, nós estudamos os pedaços, mas o todo é o que importa. Então, se faltar aminoácidos, você não vai produzir anticorpos. O sistema imunológico vai sofrer, certo? E aí, vamos ver aqui como é que os anticorpos atuam. Para que o anticorpo funcione, ele faz basicamente isso, ó. O anticorpo, ele reconhece o agente. Você tem aqui, por exemplo, uma bactéria infectando as células. O anticorpo reconhece essa bactéria e se liga nela. Agora que o anticorpo se ligou nessa bactéria, o glóbulo branco vai lá e termina o trabalho. O anticorpo, gente, não é que ele sozinho vá lá e destrua, não. Pode até acontecer, mas geralmente não é isso que acontece. O anticorpo, muitas vezes, ele vai funcionar como uma espécie de molécula sinalizadora. Ele é essa proteína em formato de Y, né, que se liga no patógeno, na bactéria, no vírus, seja no que for. Ele vai lá e se liga nela. Ele tem em formato de Y, as duas pontinhas do Y é o que reconhece o patógeno e se liga nela. O restante da proteína, ela pode atuar, ela comumente atua como molécula sinalizadora. É basicamente para avisar, ei, macrófago, que é outro tipo de glóbulo branco, né? O anticorpo, ele é produzido pelo plasmócito, certo? Que é um tipo de glóbulo branco. Aí o anticorpo, ele sinaliza para o macrófago ou para o fagócito, que são outros tipos de glóbulos brancos. O macrófago vai lá, reconhece a sinalização do anticorpo e come essa bactéria, esse vírus, esse protozoário, certo? Seja lá o que for. Ele vai literalmente, ele fagocita, né? Que é o termo biológico, o termo científico para comer. A célula está comendo, a célula está engolindo o bicho lá, ela está fagocitando, certo? E aí quando ela fagocita, ela digere. Quando ela digere, destruiu, matou o patógeno, eliminou, certo?
Então é basicamente isso que ele faz. É assim que o corpo elimina essas ameaças, utilizando-se do anticorpo, que, como eu disse, é uma proteína de função, com função de defesa. Ok, pessoal? Então, com isso ficamos por aqui. Valeu! Na próxima aula vamos falar sobre a função hormonal. Até lá!